Pessoal, estamos aqui para ajudar vocês com mais uma dica de uma matéria tão importante na matemática, conhecida como a famosa regra de 3. Já deixei aqui algumas dicas que são duas para cima ou duas inversas. Logo poderemos saber que as teorias aplicadas nessa aula serão diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando temos diretamente proporcionais, temos frações e precisamos lembrar de uma coisa muito básica. Aluno não pode esquecer: razão, proporção, fração. Falei de razão, estou falando de fração. Falei de fração, estou falando de proporção. Ou seja, resolver a regra de 3 é usar as razões para que eu monte uma proporção e que essa proporção expressa por meio de fração consiga ser resolvida. Tudo isso a gente pode usar um exemplo prático. Então vamos lá, acompanha comigo. Uma pessoa ganha R$330 em 3 dias. Para tudo! Matemática precisa respeitar pontuação. Parei! É hora de aplicar as 3 palavrinhas mágicas. Preciso achar uma razão e uma proporção e montar uma fração dessa informação. Separo lá para mim, ó. R$330. Ótimo! 330 é referente ao assunto reais. Foi trabalhados em 3 dias. Separa o próximo assunto, que será dias. 3 dias, ganha R$330. Primeira frase prontinha. Segunda parte, a mais importante. Qual é o salário? Salário é o que eu preciso definir. Só que salário, unidade é reais, ou seja, aquilo que eu não tenho é o famoso chés. Olha ele aí, não posso esquecer. Não conheço, não sei o valor, uso X. Professor, posso usar qualquer outra letra do alfabeto? Sem problema. Nesse caso, vamos manter o tradicional, que é o X. Continuando a frase. Qual é o salário mensal dessa pessoa? Espera aí. Mensal, para tudo. Mensal já vai ser direto e relacionado a mês. E ele traz uma observação. Esse mês tem 30 dias. Como eu já separei o assunto, dias 30. De uma forma simples e fácil. Organizei as informações do enunciado. O que está em vermelho é aquilo que eu preciso saber sobre dinheiro. O que está em preto é aquilo que se refere a dias. Ele me pediu para calcular. Aí vem a grande dúvida do aluno. Professor, mas quando que eu sei que é o direto? Quando que eu sei que é o inverso? Calma, muito simples. Você vai parar, observar o seguinte. Deixei aqui em cima 2 sistemas de seta. Ou elas têm 2 setas para cima, ou ela tem seta ao contrário. Se as 2 setas estão apontando para o mesmo lado, eu falo que elas são diretas. Elas apontam para a mesma posição. Se elas têm valores contrários, em matemática, nós usamos a palavra inversa. Então, se ela é direta ou se ela é inversa, vai depender da condição do exercício. Agora vem aquela dica básica. Se em 3 dias eu recebi R$330, em 30 dias eu receberei mais ou menos. Então, para ajudar, a gente sempre fala para o aluno, ó, vamos fazer a seta. 30 é maior do que R$3. Nesse caso, 3 dias, desculpa. Então, 30 é maior do que 3. Do mesmo jeito que quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Tá lá, ó. Primeira brincadeira da hora. O que eu preciso fazer? Se os 2 apontam, esse crescimento é direto ou inverso? Como vocês podem ver, a resposta saiu pela setinha. Eu não precisei fazer conta, eu não precisei decorar nada. Ele já me mostrou que se as 2 setas apontam para o mesmo lado, eles são diretamente proporcionais. Coloquei lá na teoria, se é diretamente proporcional, x1 é igual a x2, y1 igual a y2. O resultado direto é a multiplicação cruzada, ou seja, um assunto de x multiplica um assunto de y e o assunto restante de y multiplica o assunto restante de x. Por isso, nós vamos conhecer o porquê que é regra de 3.
eu tenho 3 valores e quero achar um que está faltando. Então a regra de 3 nada mais é do que uma proporção, uma razão e uma fração que me ajuda. Olha a fração aqui, ó, traço igual traço. Esta razão tem que ser igual a essa. E se elas são iguais e separadas pelo sinal de mais, adivinha o que a gente pode fazer aqui? Eu já percebi, ó, 3 vai para 30. Espera aí, professor, eu não precisava fazer conta? Não, você pensou muito bem. Como você acompanhou comigo, a mudança de 3 para 30, eu já poderia falar, ó, que é só acrescentar um zero. Ou seja, a minha resposta vai ser só acrescentar um zero. Mas eu não precisei fazer conta? Não, porque eu já percebi que ele vai crescer diretamente e na mesma proporção desse. Ou seja, se 3 para chegar em 30 basta você multiplicar por 10, segue a seta. 330 para chegar no x, basta multiplicar por 10. Sendo assim, o nosso x será o resultado de 330 vezes os 10, resultando nos incríveis R$3.300. Tá aí a nossa resposta. Sem muito cálculo, sem muita pressão, simplesmente entendendo que os 2 valores crescem juntos. A proporção entre eles é que do de cima para o de baixo crescem 10 vezes. Essa é a parte mais legal. Nem sempre eu vou precisar ficar preso a cálculo. Agora acompanha comigo. Como que isso pode me ajudar na hora da teoria? Eu preciso lembrar dos assuntos. Quem é x, quem é y. E aí você pode escrever para te ajudar que tudo que você fala de real é x. Tudo que você fala de dia é y. Ou também tem gente que prefere colocar x1, x2, y1, y2. No nosso caso não vai interferir em nada. Mesmo que eu escreva isso de uma outra maneira, R$330 em 3 dias, tem que ser a mesma coisa que o salário pago em 30. Você vai perceber que a estrutura dele não muda. Por quê? A proporção aqui é igual. A razão ali é igual. Então, como a razão, a proporção e a fração são a mesma coisa, nós podemos dizer que calcular assim chega de uma maneira muito rápida. Tudo bem? Me acompanha aqui agora. Temos lá, diretamente proporcional, inversamente proporcional. Ou, e agora? Eu tenho uma proporção, eu tenho uma razão. E olha aqui, ela vem em forma de fração, que é aquilo que tudo de ruim na sua vida que você julga ser, está aqui. Mexe com fração, mexe com letra, mexe com aquilo que eu não conheço. Não tem problema. Quando que eu classifico que ela é direta ou inversa? Simplesmente com a dica. Se a primeira cresce para baixo e a segunda cresce para cima, ela tem sinais contrários, ou seja, inversamente proporcional. Porém, se a mesma situação de fração cresce para cima, cresceu para cima, eu sei que ela é diretamente proporcional. Essa é uma dica que pode ajudar muito na hora dos exercícios. Tomara que tenha ajudado com vocês e que vocês possam nos ajudar dando um like nessa matéria se gostou. E se não gostou, a velha dica, dá um like também para a gente continuar fazendo para vocês e ajudando cada vez mais. Muito obrigado!